Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham também de longe, esta celebração, recebam todos a nossa saudação neste terceiro domingo da Quaresma. Quero começar esta reflexão a partir da segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. A nossa referência de fé, de existência espiritual e humana é Jesus Cristo. O grande sinal é Cristo. Quando todos pedem um sinal, quando todos exigem de Cristo algo que confirme o que Ele é, Ele responde: eu sou aquele que pode ressuscitar dos mortos. Eu sou aquele que pode reconstruir este templo e construir de novo em 3 dias e levantar em 3 dias. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos num mundo onde parece que temos vergonha de Cristo. Parece que esquecemos que a nossa referência é Cristo, que é Ele o modelo que devemos imitar, que devemos mostrar. Podemos falar de tantas coisas e multiplicar palavras e palavras nas nossas falas, nas nossas pregações, por aí, mas esquecemos de Jesus, esquecemos de Cristo. Ele é o que nos interessa e Ele é o que nos basta. Tudo que fizermos e tudo que lermos devem ser interpretados a partir de Jesus. Aí nós vamos entender a primeira leitura, por exemplo. Primeira leitura que os inimigos da igreja utilizam para desqualificar a sua igreja. E quando utiliza a luz do próprio texto, sendo não cristãos, leem a primeira leitura, longe de Jesus, você vai encontrar motivos para desqualificar os outros que acreditam em Jesus Cristo do modo com que Jesus nos ensinou a crer. A primeira leitura fala dos mandamentos. A primeira leitura fala do cuidado contra a idolatria. A primeira leitura pode ser interpretada contra as imagens de outros deuses que são criados pelo ser humano e adorados. Mas vamos ler o texto a partir de Jesus, que tornou-se humano, que se encarnou na nossa humanidade e nos mostra Deus, um homem como nós, numa figura humana para salvar o humano, para salvar a todos. O que para os de fora é escândalo, é insensatez, para nós é salvação, diz São Paulo na carta aos Coríntios. E por isso vive em busca de sinais. Por isso vive em busca de respostas imediatas. Nós não precisamos disso. Porque nós temos Cristo Jesus. Por isso a perseguição, por isso o desânimo de muitos que esperam outros sinais, esperam uma coisa, como diz o bispo Dom Henrique Soares, espera sentir uma coisinha no coração e depois esquecer de tudo. Ou seja, as emoções palpitantes. A missa só é boa aquela que eu sinto meu coração vibrar e de emoções e que eu canto, pulo e bato palma e faço tudo. Essa que é a missa verdadeira. Mas o coração
não tem sustentação. 10 minutos depois da missa, está lá um vazio tremendo e uma porta aberta para o inimigo. Quando nós olhamos para o Evangelho, este do capítulo 2 do Evangelho de São João, depois das bodas de Caná, Jesus vai a Jerusalém, o homem de Nazaré, olha só, estamos no capítulo 2 do Evangelho de João, desconhecido, portanto, o primeiro sinal foi lá na cidade de Caná. Chegando no templo, Jesus vê uma coisa totalmente oposta ao que deveria ser. A casa de Deus sendo procurada com outro objetivo, para benefícios próprios. Um supermercado. Aliás, por falar em supermercado, é possível que no nosso tempo, em século 21, na terceira década do século 21 que já estamos, nós tratemos o templo de Deus como um mercado. Ah, eu vou aqui, não dá certo, eu vou no outro, eu vou escolher o mercado que eu vou, que tem o produto mais em conta, mais beneficente para mim. E aí não tem sustentação, não tem comunidade, não tem vida comunitária. Eu vou lá buscar o produto. Jesus chega no templo e vê esta situação e diz, olha, isso está errado, e mandou todo mundo embora. Não é aqui o seu lugar, porque você não procurou o templo de Deus com o objetivo com que ele foi construído, para o qual ele existe, que é oração. E pegou um chicote de corda e expulsou todo mundo. O templo é um lugar de oração. E quem vai rezar é o que se desapega de tudo. O prefácio da missa de hoje, segundo da Quaresma, diz assim: nós nos desapegamos às coisas da terra para poder aproximar de Deus. Quando nós nos apegamos às coisas da terra, nós não subimos, nós não nos aproximamos de Deus com pureza de alma e de corpo. Perguntaram para Jesus, quem é você para poder fazer isso? Para poder nos expulsar daqui, para poder vir do nada e chegar aqui tirando todo mundo do templo. Quem é você? Qual é o sinal que você tem para provar isso? Aqui, a resposta para esta pergunta dos judeus é simples. Ele é o dono da casa. É o filho do dono da casa. E o filho do dono da casa tem acesso, porque o filho ama o pai e o respeita. O filho tem autoridade. O filho, na casa de seu pai, ele se sente em casa. Ele é o herdeiro. E nós podemos tirar mais coisas ainda. É Jesus Cristo que vai dar a vida dele para salvar, inclusive aqueles que começaram a lhe criticar, a lhe desqualificar. Eu sou aquele que reconstruo e que faço levantar em 3 dias. Levantar aqui é uma palavra grandona, né? Que tem um significado profundo, que significa ressuscitar, dar a vida de novo, fazer viver. A palavra levantar na Sagrada Escritura tem o significado de ressuscitar. Então é Jesus Cristo a nossa referência. É Ele que nós amamos. É Ele que nós procuramos conhecer. E é nele que nós santificamos. É nele que nós crescemos. E é conforme sua vida que nós vamos viver a nossa vida.
Há uma frase dentro da nossa teologia católica cristã que diz assim: nossa ambição neste mundo deve ser aquela de configurar nossa vida com a vida de Cristo. E aí nós vamos ser cidadãos do reino de Deus. É claro que vamos ser perseguidos, Jesus já alertava, porque o maligno não gosta disso. E quanto mais você se empenha a aproximar de Jesus, a configurar sua vida na vida de Cristo, é que vai aparecer de todos os cantos sinais negativos para te tirar, para te atormentar, para te desanimar, para fazer com que você vire a cabeça para o lado deles e perca a concentração no seu caminho cristão. E aqui, para encerrar, meus queridos irmãos e irmãs, os presentes na igreja, 30% da capacidade daqui, desta comunidade, e os que estão em casa, atentos a esta fala. Se nós flertarmos com os nossos inimigos, em algum momento ele vai vencer você. Ou seja, se nós nos deixarmos fraquejar em direção ao lado do inimigo, nós vamos perder Cristo Jesus. Se flertarmos com os inimigos de Cristo, com os inimigos da igreja, nós nos perderemos em algum momento do caminho. Eu estou meio encantado com a igreja protestante, eu estou meio do lado deles, eu não sei agora o que eu sou. Eu estou meio pendido pelo lado dos que não acreditam em Jesus Cristo, que não acreditam na ressurreição de Jesus. Daqui a pouco você vai estar do lado deles e vai perder, por exemplo, Cristo presente na Eucaristia, e vai perder metade da palavra de Deus, e vai sair da igreja que tem experiência suficiente para te orientar, e vai parar de dar ouvidos à igreja de Jesus Cristo, e vai começar a dar ouvidos a quem não tem o conhecimento de uma igreja de 2000 anos, né? Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo na última ceia. Nós celebramos no capítulo 13 de São João. Instituindo a Eucaristia, o sacerdócio, e fundando a igreja como um dos sinais fortes de fundação. Todos os momentos de fundação da igreja estão na Sagrada Escritura. É a única que tem fundação na Sagrada Escritura. Por isso, quando você flerta com aquele que não é católico, com a religião que não é católica, com a religião que não é cristã, você corre um risco imenso de cair e de abandonar tudo que foi construído nesses 2000 anos e mais, inspirado pelo Espírito de Deus que acompanha a igreja há 2000 anos, tá? Então, possamos viver nesta quaresma como fortes neste combate contra o inimigo, porque é na quaresma que o demônio começa a manifestar suas investidas, e porque eles não gostam de Jesus Cristo e não gostam de ninguém que aproxima de Cristo. Sejamos fortes, perseverantes, e lembrem-se que o jejum, que a oração e que a esmola, como diz a oração da coleta de hoje, são o remédio contra toda a investida do maligno em todas as circunstâncias que nós enfrentamos. Neste ano, uma coisa agravou-se mais na quaresma. Este pico da pandemia, que causa, entre outros efeitos, um afastamento, um esfriamento da fé. E aqui
parece que está dando vitória ao inimigo, também através da Covid-19. Sejamos atentos e vigilantes. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.